Salve torcedor São Paulino, amigo tricolor, se inscreve aí no canal e já deixa o teu like de cara, me ajuda a bater a meta de 100 inscritos que eu vou estar ajudando você a se manter informado aqui no nosso canal. A você que já é inscrito, fortalece deixando o like que eu vou estar trazendo mais conteúdos para você, São Paulino, manter-se informado. Falando agora sobre o São Paulo, a gente sabe que pela frente aí a gente tem confrontos importantes, jogando em casa contra a LDU, depois a gente vai até Quito para enfrentar a equipe lá na altitude. Tem o Botafogo aí nesse intervalo de tempo, vai ter o Santos também. É um mês de setembro bastante decisivo para o São Paulo, que vai jogar a vida ali na Libertadores, e para isso é preciso ter um elenco competitivo. Por isso o São Paulo está no mercado, tentou aí a contratação de Marcos Leonardo, que não deu certo. E por que isso não deu certo? Porque o São Paulo é um clube extremamente endividado. O São Paulo tem uma dívida de quase 1 bilhão, para ser mais exato, 968 milhões de reais em dívidas. Foi o que foi divulgado no ano passado. E segundo um balanço feito pela parte interna aí do São Paulo recentemente, essa dívida tem aumentado, que tem alarmado bastante os dirigentes, o pessoal ali que trabalha nos bastidores, trabalha entre aspas, né? Nos bastidores do nosso tricolor. O clube do Al Hilal queria uma compensação pelo empréstimo do jogador, o jogador que estava disposto a abrir mão do salário, de parte do salário, para vir jogar no São Paulo, não teve um final feliz para a gente, porque o São Paulo não queria gastar, queria o jogador por empréstimo totalmente de graça, e o Al Hilal queria uma compensação em troca, mas o São Paulo, como é um clube extremamente endividado, eu acho até que houve uma sensatez dos dirigentes do comando tricolor em não fazer mais dívidas para tentar trazer o jogador Marcos Leonardo para jogar aqui no São Paulo. Ele tem um salário estratosférico lá no Al Hilal, cerca de 2,5 milhões de reais por mês, ou seja, um salário que extrapole muito o teto salarial do nosso tricolor, e consequentemente São Paulo não podendo pagar uma compensação por empréstimo, o jogador não veio porque o time deu uma negativa para o São Paulo. São Paulo que viu sua dívida crescer nos últimos anos. Isso é o que é preocupante para a gente que é torcedor, porque a gente sabe, um clube endividado não consegue montar elenco competitivo, tem mais dificuldade de encontrar jogadores qualificados, com um comprometimento maior e que possam entregar aquilo que pede na questão salarial, porque recentemente a gente viu aí nos últimos anos jogadores que vieram para o São Paulo com salários na casa dos milhões e que não renderam nada. Futebol de várzea, como por exemplo, Daniel Alves chegou no São Paulo com salário de 1,5 milhões, o Ramos com salário milionário, o Oscar que se machucou, sei que não é culpa dele, mas até agora o Oscar não foi decisivo em nada, não conseguiu convencer, não apresentou futebol bonito, só algumas apresentações ali com alguns lampejos, mais nada que justificasse o salário estratosférico que o jogador pede, né? No passado a gente tem alguns jogadores aí, como por exemplo também o Miranda, que na época que veio, retornou ao São Paulo, recebia cerca de 500 mil reais por mês. O Éder, não sei se vocês lembram do Éder, 550 mil reais por mês. E uma das coisas que eu acho que o São Paulo peca muito é emprestar jogador de graça, joias da base, como por exemplo o William Gomes, que foi lá pro Porto e está jogando o fino, e o São Paulo emprestou de graça. Vai-se embora o Patrick também, que o São Paulo investiu, cultivou aí, mas que não deu retorno para o nosso tricolor, e agora está indo lá para o clube do Chipre, o Paphos, a custo praticamente de banana. 200 mil foi oferecido São Paulo aceitou, decidiu emprestar o jogador, e se bater ali as metas, o São Paulo vai vender o jogador, 50% do passe, por cerca de 12 milhões de reais, que é nada, praticamente nada, comparado ao que foi investido na base, né? Aí você olha o São Paulo nessa questão salarial, na folha salarial, e percebe que o time não entrega, o time não rende. Tem alguns lampejos ali quando troca de comando, em algumas competições consegue fazer uma outra partida boa, mas de modo geral o São Paulo tem deixado muito a desejar. O São Paulo, que tem uma das maiores folhas salariais do Brasil nos últimos anos, esse ano a projeção é que o São Paulo tem uma folha salarial de cerca de 16 milhões de reais. Aí eu pergunto a você, torcedor, São Paulo consegue apresentar um futebol de 16 milhões de reais por mês? Fica aí a dúvida no ar. Para alguns está bom o que o São Paulo apresenta, para mim particularmente, que conhece os anos de glórias do São Paulo, apesar de não ter vivido a maioria deles,
sabe que o São Paulo se tornou um time que não é mais protagonista em nada. O São Paulo que já foi exemplo de gestão, que já foi exemplo de finanças, de futebol, de contratação. Hoje em dia é só mais um clube ali endividado, que tenta ser protagonista. Quando consegue, bacana. Quando não, é frustração para o torcedor, é irritação da torcida, vai a xingamento. E a gente vive aí anos sombrios, porque a tendência é que no próximo ano a gente consiga ver essa dívida chegar na casa do bilhão, né? E, assim, um time endividado não consegue montar elenco competitivo. A realidade é essa. Briga por coisas menores. E a gente vê aí exemplos claros de dois dos nossos rivais, sem dinheiro, sem fluxo. Pelo menos o São Paulo não faz ginástica financeira para tentar trazer jogadores badalados que talvez nem rendam. Por exemplo, como eu já citei, Daniel Alves, o Rames Rodrigues e agora recentemente Marcos Leonardo, que para mim o São Paulo acertou muito em não fazer uma ginástica ali financeira para trazer o jogador, embora fosse um reforço necessário, já que o São Paulo sofre com as lesões, sofre com a ausência aí dos principais atacantes. Eu acho que houve uma sensatez da diretoria não contrair uma dívida maior, não se endividar mais, para trazer o jogador para o São Paulo. E assim, a gente não vê perspectiva de melhora, a tendência provavelmente é que a dívida aumente e a gente vai continuar sofrendo com elencos limitados, brigando para ser protagonista em algumas competições. E quando pega um adversário assim mais forte financeiramente e tecnicamente, porque o financeiro influencia diretamente no resultado dentro de campo, você pega aí exemplos como Flamengo, como Palmeiras, e olha assim a folha salarial que o clube gasta, o que o clube dá de retorno, é satisfatório, cara. Você vê o seu clube gastar e você conseguir enxergar que aquele gasto que o clube teve naquele período, houve um retorno, o que não acontece no São Paulo, né? E por incrível que pareça, nos últimos anos, 16 milhões nesse ano de 2025 não é assim uma das folhas salariais mais altas. Tá ali entre as mais, mas não é a mais alta. O recorde para mim foi ver que em 2022 o São Paulo tinha uma folha salarial para mim de estratosférica no valor de 19 milhões de reais. A meta do Casares era diminuir aí cerca de 1,4 milhões de folha salarial todos os anos, e há quantos anos ele não está aí na presidência, ele não fez praticamente nada do que prometeu. Conseguiu ganhar uma Copa do Brasil, parabéns, bacana, era o que faltava pra gente, o torcedor se animou, ficou feliz, ganhou a Recopa, mas antes disso, que foi o que o São Paulo ganhou de grande? O São Paulo está se tornando cada vez mais um exemplo de como não se gerir um clube, do que não se tornar no futuro. E o que o Júlio Casares se apega é que o São Paulo tem aí cerca de 2 bilhões para receber nos próximos anos, até 2030, até o ano do nosso centenário, que, cara, para mim é um tiro no pé o São Paulo tentar antecipar essas receitas, como o Júlio Casares disse aí em abril desse ano, para quitar uma parte dessas dívidas. É um tiro no pé, porque aí vamos supor que o São Paulo consiga antecipar, tem ali um gasto imprevisto, ou gasto, investe sem retorno, a dívida volta a aumentar, e o que é que acontece? Não tem receita para entrar, não tem dinheiro para ser recebido no caixa. E isso afeta diretamente o clube, que vai ficar aí com um planejamento totalmente estreitado, vai tentar enxugar ao máximo a folha salarial, que é o que o São Paulo não faz, porque, cara, vou ser sincero a vocês, voar da Copa do Brasil como foi, com o Jandrei batendo o pênalti, perdendo, e logo em seguida sendo emprestado, para mim esse cara queria sair do São Paulo, com toda a sinceridade. Só não estava sabendo como pedir, porque o São Paulo é uma mãe, cara. O São Paulo pagava 250 mil reais para um jogador medíocre, que o Jandrei, para mim, sempre foi um jogador medíocre. Bracinho de jacaré, não pega nada. Para mim, aquele gol que o Atlético fez era defensável, mas não quero falar sobre isso, porque isso aí me causa uma irritação tremenda. E assim, 250 mil reais por mês para um jogador medíocre ser emprestado, e ainda o São Paulo pagar metade do salário, cerca de 125 mil reais, para um jogador estar defendendo as cores de outro clube. Para mim é um absurdo, cara. Para mim é uma coisa que não faz o menor sentido. É uma coisa que eu não vou conseguir entender, a diretoria não tenta explicar, e o torcedor às vezes nem sabe desse tipo de coisa que acontece. Que eu acho que a maioria aqui não tinha conhecimento de que o São Paulo pagava 50% do salário do Jandrei, apesar dele estar lá no Juventude. É uma sacanagem com a cara do torcedor que paga ingresso,
que assina um sócio torcedor, que tá apoiando o time, que torce. Mas, enfim, o São Paulo é isso aí que a gente vê, é uma diretoria amadora, não consegue montar um elenco competitivo com folha salarial baixa, porque a maioria dos jogadores que estão livres aí no mercado, às vezes acaba pensando, pô, a gente vai para lá, como é que vai ficar a questão salarial? A gente vai receber, a gente não vai receber, vai sair e vai precisar entrar na justiça para receber esse dinheiro. É isso aí que o São Paulo se tornou, um clube praticamente sem condições de contratar. O que chega é pedida salarial estratosférica, porque sabe que quando sair vai entrar na justiça e vai obrigar o São Paulo a pagar, que nada mais é do que uma obrigação, realmente. E a gente vai se tornando cada vez mais um clube que não é exemplo de nada, não é protagonista. E aqui é só um desabafo de um torcedor, não estou obrigando ninguém a concordar comigo. Quem acha que o Júlio Casares está fazendo uma ótima gestão, eu respeito a opinião, mas assim, houveram piores, mas Júlio Casares não deixa de ser ruim. Para mim, é um cara que parece estar perdido, viver no mundo da Disney, viver em Nárnia, que não consegue entender que o São Paulo precisa de uma administração que recue a dívida, que enxugue a folha salarial, que dê ao torcedor a transparência de que o São Paulo sabe o que está fazendo com o dinheiro que é investido, mas isso infelizmente não acontece. Se você chegou aqui de paraquedas, mais uma vez, deixa o teu like e aproveita para se inscrever, me ajudar a bater a meta de 100 inscritos, que eu vou estar ajudando você a manter-se informado sobre o nosso tricolor. Ah, você que já é inscrito, comenta aí o que você acha. Será que o São Paulo vai conseguir diminuir essa dívida nos próximos anos? Particularmente, eu torço para que sim, mas com a perspectiva de que tudo conspira para que essa dívida só aumente ou permaneça ali pelo menos estável, sendo otimista, né? A você que já é aqui do canal, a você que chegou aqui de surpresa hoje nesse vídeo, muito obrigado pela sua presença e até o próximo jogador, porque aqui a gente não para, tá? Valeu, torcedor São Paulino, e bora São Paulo!